Bom dia, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre a sua família, nessa manhã, no nome poderoso de Jesus. Que o amor do Senhor, que a misericórdia do Senhor, que a graça do Senhor esteja te alcançando nesse dia. Querido, sou o pastor Marcelo Henrique. Estou aqui mais uma vez gravando um vídeo para levar até você uma palavra de Deus. Palavra essa que de alguma forma possa te abençoar, te edificar no nome poderoso de Jesus. Bem, a palavra de hoje, o texto de hoje, vem como uma espécie de resposta. Nos últimos dias eu tenho conversado com muitas pessoas e muitas pessoas vêm falando comigo uma coisa assim de forma muito pejorativa. Eu não gosto muito de ir na igreja cristã, não gosto muito de ir na igreja de crente, porque os crentes, eles eram tudo ladrão, a maioria era traficante, muitos deles eram alcoólatras, eram assassinos e agora se escondem atrás de uma religião, se escondem atrás de uma Bíblia, dizendo que mudou de vida, que mudaram de vida, que Jesus perdoou eles e que agora eles são novas criaturas. Bem, não tem muita mentira nisso aí não. Existe uma grande verdade nesse preconceito, podemos dizer assim, por muitas pessoas. A maioria do povo cristão, do povo evangélico, realmente são ex-drogados, são ex-prostitutas, são assassinos, já foram estupradores, alcoólatras, mas tiveram um encontro com Jesus. E Jesus mudou a vida deles. E para poder elucidar tudo isso, eu separei um texto muito importante. O texto que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no verso 43, que diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bem, esse texto conta a história da crucificação, uma parte da história da crucificação. Jesus estava sendo crucificado e junto dele tinha dois bandidos, dois ladrões. O texto diz que um dos ladrões começa a escarnecer de Jesus, a zombar de Jesus, dizendo: você não é o mestre, você não é o salvador, desce da cruz e nos tira também. E do outro lado tinha um outro bandido. E o outro ladrão, ele fala para o outro: pare de mexer com ele, pare de zombar dele. Nós estamos aqui porque nós merecemos, nós roubamos, nós somos ladrão. Ele não, ele é justo. E aquele ladrão vira para Jesus e diz: mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, antes de morrer, diz: filho, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Qual é a moral dessa história e o que isso tem a ver com a introdução que eu fiz? Bem, aqueles homens que estavam na cruz com Jesus, eles eram ladrões. Eles estavam sendo julgados, estavam sendo condenados à morte porque eles eram ladrões. Passaram a vida inteira cometendo pecados, cometendo coisas erradas. Mas ali naquele momento, eles se encontram com Jesus, com o Salvador. Lá em Lucas, no capítulo 19, no verso 10, Jesus diz o seguinte: o Filho do Homem veio para salvar aquele que se havia perdido. Jesus disse: os sãos não vão aos médicos, e sim os doentes. Jesus, no diálogo com aquele homem, ele salva aquele homem. Ele salva aquele ladrão. Aquele homem estava sendo condenado à morte, da maneira mais cruel da época, por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados. E Jesus o salvou. Jesus veio salvar esse que muitas vezes você critica, que outrora ele era um alcoólatra, que outrora ele era um drogado, que outrora ele era um estuprador, um assassino, assim como ele fez com esse bandido, com esse ladrão que estava do seu lado. E por que Jesus salvou aquele homem? E por que Jesus vem para me salvar e para salvar tantos
Como isso pode ser feito? Como isso pode ser dado? O texto diz tudo. Primeiro, aquele bandido, ele se arrependeu, ele confessou os seus pecados. Quando ele fala para o bandido, olha aqui, nós estamos aqui porque nós merecemos. Estamos aqui sendo crucificados porque nós roubamos a vida toda, porque nós somos bandidos. Ele não, ele é justo. Primeiro, aquele homem confessou que estava vivendo no pecado. Segundo, ele aceita Jesus como Salvador. Ele confessa Jesus como seu rei, como seu Senhor, quando ele diz, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É como se ele tivesse pedido, Senhor, me perdoa. Eu errei a minha vida toda, mas eu reconheço que o Senhor é o rei, que o Senhor é o Salvador. E Jesus o salva, porque Jesus diz para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas preste atenção num detalhe muito, muito importante. Aquele homem foi salvo? Foi salvo sim. Mas Jesus tirou ele da cruz? Jesus deu uma ordem aos anjos para tirar ele da cruz? Não. Ele morreu na cruz. Por quê? Porque ele tinha que pagar pelos seus pecados. Porque ele tinha que pagar pelos seus erros. Existem muitas pessoas dentro das nossas igrejas que são até ex-presidiários, que muitos deles aceitaram a Jesus Cristo dentro da cadeia. Mas isso não fez que a pena deles fosse revogada, não fez com que a pena deles fosse diminuída. Eles pagaram perante a sociedade pelos seus erros, pelos seus pecados. Tudo aquilo que nós fazemos tem consequência. Todos os erros que nós cometemos no decorrer da vida têm consequência. Jesus ele veio para transformar a nossa vida, ele veio para mudar a nossa vida. Pode ser um alcoólatra, pode ser um drogado, uma prostituta, um estuprador, um assassino. Todos merecem uma segunda chance, uma segunda oportunidade. E é isso que Jesus veio fazer por nós. E é isso que Jesus tem feito por nós. Mas isso não nos exime de pagar pelas consequências dos nossos pecados. Então, você que muitas vezes critica o povo cristão, o povo evangélico, por serem ex alguma coisa, entenda uma coisa. A palavra saiu dos seus lábios com verdade. É ex, é passado. Hoje, a grande maioria é uma nova criatura, porque se encontrou com Jesus. Hoje, essas pessoas pagaram pelos seus erros, pagaram pelas consequências do seu pecado. Estão tendo uma nova oportunidade. Tudo isso porque o Filho do Homem veio para salvar aquele que se havia perdido. O bandido, o ladrão da cruz, ele foi salvo, porque confessou o seu pecado, porque aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas mesmo assim, ele teve que ser crucificado. Amém? Fica a dica para você nessa manhã no nome poderoso de Jesus. Quero encerrar esse vídeo, mais uma vez, agradecendo você que tem participado desse trabalho, você que tem se envolvido com esse trabalho, você que tem comentado, compartilhado, se inscrito, você que tem deixado like. Muito, muito, muito obrigado. Te peço mais uma vez, humildemente, continue participando, continue me ajudando. Faça com que esse vídeo alcance o maior número de pessoas. Deixe a sua sugestão, o seu comentário. Por favor, irmão, não deixe de dar o like. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. A sua imersão, a sua inscrição nesse trabalho vai ajudar muito o nosso crescimento. Te agradeço do fundo do meu coração. Que o Senhor, nosso Deus, continue te abençoando. Fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.